capital? Yes, yes. Okay, Atenas é a capital da Grécia. We live 11 million people in Greece. Tem 1 milhão de pessoas na Grécia. Não, 11 milhões de pessoas na Grécia. And the capital is Athens. A capital é Atenas. With 4 million and a half. Com mais ou menos 4 milhões de pessoas. Almost the half of the population will live in Athens. A metade vive na Atenas. Corinthos is over here, right? Here is Corinthos. Down here is Epidaurus with excellent theater, with excellent acoustic. It's a theater with excellent acoustic. Com os teatros muito famosos pela qualidade de ar, de som, que é acústico. Here is the ancient culture Mykines. Aqui, ok? Here, Mykines. Ok. É outra parte aqui importante que ele falou aqui de Corinto. How is the square kilometer of the area? The grid? 100,032. 134 mil quilômetros quadrados. Ok, thank you, Mr. Liu, for your help. Ok, eu queria agradecer. This is a gift of me. Ele está dando um presente pra gente aqui, ó, o mapa da Grécia. Aqui é o Liu que nos recebeu aqui na Grécia. Ele vai ajudar a gente nessa pesquisa com nossos estudantes. Igual aqueles que amam a Grécia, aqueles people who love the Greeks. And we ask the blessing from God for this country and for these friends here. A Grécia ela foi muito importante no Novo Testamento porque a Bíblia foi escrita em grego, portanto que escreveram tanto Paulo como os pais da igreja. E a Grécia teve muita influência na Bíblia. I'm saying that the Greek has a big influence in the Bible, in the Christian history. Yes. Great contribution for us. Yeah, the contribution was marvelous. Okay, bye. A relação de Atenas com as Olimpíadas e a maratona. No ano 490 a.C., quando os soldados atenienses partiram para a planície de Maratonas para combater os persas da Primeira Guerra Médica, suas mulheres ficaram ansiosas pelo resultado porque os inimigos haviam jurado que depois da batalha marchariam sobre Atenas, violariam suas mulheres e sacrificariam seus filhos. Ao saberem desta ameaça, os gregos deram ordem às suas esposas para que, se não recebessem a notícia da vitória em 24 horas, matar seus filhos e em seguida suicidar-se. Os gregos ganharam a batalha, mas a luta levou mais tempo que havia pensado, de modo que temeram que elas executassem o plano. Para evitar isso, o general grego Milcíades ordenou o seu melhor corredor, o soldado e atleta Filípides, que corresse até Atenas, situada a cerca de 42 quilômetros dali, para levar a boa notícia da vitória. Filípides correu esta distância tão rapidamente quanto pôde, e ao chegar conseguiu dizer apenas "vencemos", e caiu morto pelo esforço. No entanto, Heródoto conta que na realidade, Filípides foi enviado antes da batalha a Esparta e outras cidades gregas para pedir ajuda, e que tivera de correr 240 quilômetros em 2 dias, voltando à batalha com reforços necessários para vencer os persas. Seja como for, cerca de 2.400 anos depois, em 1896, nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, Filípides foi homenageado com a criação desta prova, cuja distância era de 40 km, mas desde 1908 está estipulada em 42 km. A maratona é um símbolo das Olimpíadas. Paulo estava em Atenas
Ele estava triste porque naquele lugar havia muitos ídolos. Ele falava sobre Jesus a quem quisesse ouvir. Algumas pessoas o chamaram de tagarela. Paulo foi convidado a ir ao Areópago, um lugar em que os filósofos se encontravam, para explicar mais sobre seu Deus. Ele mencionou o altar dos atenienses que fora dedicado ao Deus desconhecido e pregou sobre o Deus verdadeiro. Ele lhes falou sobre a ressurreição de Jesus. Algumas pessoas zombaram, outras desejavam ouvir mais e algumas se tornaram crentes. No livro de Atos, capítulo 17, a Bíblia menciona que Paulo passou por Atenas em sua segunda viagem missionária. Ao entrar em contato com as pessoas, ele percebeu que os atenienses eram indagadores e religiosos. Que eles eram religiosos era óbvio para qualquer observador, pois havia aproximadamente 3.000 estátuas em Atenas. A maioria delas eram provavelmente objetos de adoração, além de muitos templos e altares. Entre os altares havia um dedicado ao Deus desconhecido. Nenhum altar com tal inscrição foi encontrado até o presente momento nas escavações de Atenas. Mas descoberto um pérgamo trazia a inscrição quebrada aos deuses desconhecidos. Areópago, o nome de uma volumosa projeção de pedra calcária ao noroeste de Acrópolis, da antiga Atenas, indicando que a colina foi dedicada a Ares, o deus da guerra, conhecido como Marte pelos romanos, por isso a tradução da colina de Marte. Ao passar por Atenas e descobrir o altar ao Deus desconhecido, Paulo não perde a oportunidade de revelar aos gregos que o Deus que eles não conhecem era realmente o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não perdeu a oportunidade de entregar a mensagem do Evangelho àquelas pessoas de Atenas. Alguns creram, outros zombaram, mas o mais importante é que a mensagem foi pregada e Deus foi glorificado. Muito bem, estamos encerrando aqui nossa passagem pela Atenas e agora estamos rumos a Israel. Você nos acompanha desde Roma nessa viagem e agora vamos pegar um voo para ir para Israel. A gente agradecer o Leo, thank you for your friendship. Greetings to Brazil. Ele mandou a saudação para o Brasil. Como dizem em grego, Ifharistou, significa muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos comigo nessa viagem aí, nos passos da igreja.